Formação técnica ou superior? O lado acadêmico ou a prática? O que é melhor, o que mais se encaixa no que diz respeito às profissões do agro? A gente tem se preocupado em trazer todos os lados do agronegócio. E o lado do mercado profissional, diga-se de passagem, é um ponto que a gente tem destacado. Já falamos com a Red Hunter, já falamos um pouco mais do trabalho e a importância dele no que diz respeito até mesmo à saúde. E hoje vamos entender, por meio de uma grande empresa do meio, o que é buscar de mais eficiente no que diz respeito à formação. Volto a perguntar, formação técnica ou superior? O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, abrindo a semana, abrindo o mês 1º de agosto. Você que está acompanhando agora essa exibição no dia 1º de agosto, seja agora às 17 horas ou às 23 horas, ou está acompanhando uma reprise, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa falando sobre carreira, falando sobre profissão. Eu tenho a honra de fazer contato agora com a Thaís Fernandes, que é analista de atração de talentos da Prodap. Ô, Thaís, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui ao programa. Já recebi alguns colegas seus aqui no programa, mas hoje você pela primeira vez. Obrigado, viu? Imagina, Fabiano, eu que agradeço poder estar aqui batendo esse papo com você. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Thaís, a gente, como eu abri o programa aqui destacando, né, e até chamo quem está nos acompanhando agora, que está no clima aqui para entender o que é esse mercado do agro, até já faço o convite para quem está acompanhando o programa agora na TV, já peça para o seu vizinho, para o seu amigo também ligar aqui na TV, porque agora o assunto é muito bacana. De repente você não é nem do agro, mas de repente você vai querer estar no agro, não é mesmo, Thaís? Muitas oportunidades e é um mercado que paga bem, que tem um valor econômico importante, é o principal mercado que a gente tem, né? O agro segura esse país e já tem melhorias de salário em muitos setores, né? Isso mesmo. Hoje o agronegócio tem aberto diversas oportunidades, né? E quando a gente pensa em oportunidade, logo a gente precisa pensar em como conquistar essas oportunidades. Então, o papo hoje, né, para falar sobre os diferentes tipos de formação, vai de encontro a isso. Como se qualificar para conquistar as melhores oportunidades no mercado quando a gente fala aí do ramo da pecuária. Pois é, e no ramo da pecuária, a gente, da agricultura, da pecuária, especificamente a gente vai falar também, né, obviamente da pecuária, até pegando aí, né, o trabalho de vocês e tudo mais, né, a Prodap também está na agricultura, né, de uma maneira geral, está no agronegócio de uma maneira geral. Thaís, profissão no agro, a gente já descobriu aqui que no um programa que a gente fez sobre mercado, sobre carreira, né? Hoje a gente está falando de formação, que existe hoje uma carência do técnico de agronegócio, de agrônomo, né? O técnico agrônomo, até mais do que o engenheiro agrônomo, né? Alguém formado numa cadeira superior, né? Acadêmica, no que diz respeito a essa área. Direto no ponto, qual caminho a pessoa deve seguir para entrar no mercado de trabalho? No curso superior ou no curso técnico, uma visão sua que está aí na busca de talentos?
Legal sua pergunta, Fabiano. E eu acho que o importante é esse profissional se conhecer. Ele precisa entender quais são as suas aptidões, porque existem diferenças na formação técnica e na formação superior. Se o profissional ele quiser buscar uma inserção no mercado de trabalho mais rápida, a atuação e a entrada no curso técnico talvez seja a resposta. Mas se o profissional ele quer sair com uma bagagem onde ele pode ter uma visão mais sistêmica, uma bagagem profissional para atuar nas diferentes ramificações ali dentro daquele segmento, a formação superior seria a resposta. Né? Então, cabe ao profissional entender o que naquele momento ali faz a diferença para ele. Ambos os cursos são muito importantes, têm muito valor dentro do mercado, mas dentro das atuações nas empresas, existem aí as diferenças, tanto na questão salarial, tanto ali no que vai ser do escopo de trabalho daquele profissional. Então, é necessário, é importante que o profissional ele entenda qual que é o objetivo dele a curto, médio e longo prazo, para que ele, então, ele faça a opção que melhor vai se adequar à carreira e às suas perspectivas aí no âmbito profissional. E nesse âmbito profissional, é claro que às vezes a figura do técnico acaba tendo maior espaço, porque a questão é técnica, e o técnico também foi parar no tecnológico, né? Muita gente que está fazendo curso técnico para fazer operação de drone, para fazer o geoprocessamento e tudo mais. Eu quero entender quais as profissões, né, que a gente pode falar, aproveitar seu conhecimento, Thaís, mas para a gente ter um início aqui de papo, de prosa mesmo sobre de como buscar uma profissionalização, o que a gente diria para aquele jovem que está agora nos acompanhando e que não tem a mínima ideia de qual área que ele vai seguir? Era interessante ele fazer uma pesquisa e entender quais os caminhos o agro possibilita e quais os caminhos a gente pode, de alguma forma, apontar para esse jovem? Sim, muito importante esse jovem ele pesquisar, assim, ele entender quais são as suas aptidões, o que ele tem prazer de fazer, o que ele entende que é a área de talento dele. A partir disso, ele precisa buscar e quais os cursos ele percebe que realmente vão estar dentro daquilo que vai possibilitar com que ele entre nesse mercado. O interessante é que o jovem, quando ele está cursando o ensino médio, ele tem a possibilidade também de já começar o ensino técnico. Então, ele pode fazer os dois no mesmo momento. Quando a gente fala do curso superior, esse jovem ele precisa ter formado o ensino médio para depois adentrar no curso superior. Porque a gente está falando aí de uma formação primeiro do segundo grau para depois então adentrar no ensino aí que é o terceiro grau. Então é importante que esse profissional, que esse estudante, ele pesquise todas as áreas de atuação no nível técnico, o que ele entende que realmente vai agregar ali a prática. Quando a gente fala de ensino técnico, a gente fala de uma possibilidade de, desde os primeiros meses aí, dos primeiros módulos, já ter esse contato com a prática, já ter esse contato ali com a mão na massa. Então, é importante que esse estudante ele procure, né, entender onde ele deseja, né, se aperfeiçoar. E ainda pegando o mote de se deseja aperfeiçoar, você entende algumas... Você nessa busca, eu queria que você me explicasse, até para o nosso público poder entender também, Thaís, o que você faz no dia a dia, no seu ofício aí, nessa atração de talentos, busca de talentos? Eu imagino, e a gente já teve aqui
até no nosso outro programa aqui da casa, que é Economia Agora, que eu também apresento, a gente já fez um programa sobre departamento, né, de recursos humanos, de como que hoje as informações dos profissionais vêm de diversas maneiras, né? Hoje algumas ferramentas utilizadas no dia a dia de quem está ali em busca de talentos já ajudam a ter um score ali sobre a cada detalhe de cada um. É quase que uma mecânica mesmo, é impressionante. Já tive a oportunidade de receber esses relatórios. É interessante que, ele é autossuficiente nisso, ele tem uma parte técnica por meio de dados e no final das contas eles dão certo mesmo. Mas chega muita informação para você. Como é que você faz para separar essas informações? Queria que você me explicasse como é que é o trabalho no dia a dia. Fabiano, a gente lida com muitas ferramentas aqui, né? Uma delas é um pouco disso que você falou. A gente tem uma ferramenta que nós encaminhamos para o candidato e através dessa ferramenta a gente consegue ver o perfil comportamental desse candidato. Então, essa ferramenta, ela traz elementos importantes, mas é uma ferramenta. A gente precisa utilizar com a nossa visão também, a nossa visão de negócio, a nossa visão aqui da cultura da empresa, e tentar extrair do candidato se o candidato ele possui os requisitos necessários para aquela vaga. A gente fala muito aqui dos hard skills, dos soft skills. Quando a gente pensa aí nos hard skills, é tudo aquilo que o candidato ele tem de conhecimento técnico, são as formações acadêmicas, né? A gente está aqui citando duas super importantes, a formação técnica superior. E quando a gente fala aí de soft skills, a gente olha sempre para a parte mais comportamental desse candidato. Okay. É importante também a gente dizer que a parte comportamental, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Então, ali no processo de atração, de seleção, a gente tem aí papos com esses candidatos para que a gente entenda os hard skills e também os soft skills. Como que esse candidato ele se comunica, como que a proatividade desse candidato, a capacidade de análise, adaptação ao meio. Pois é, e uma análise muito grandiosa, porque às vezes a pessoa gosta muito do agro, quer estar no mundo, mas ela não tem algumas características, assim como acontece com todo mundo, né? Eu, por exemplo, queria ser jogador de futebol, mas a técnica não ajudou muito, né? Quer dizer, então tem essa questão. E você é a profissional que vira para a pessoa, não vira com todas as palavras e tudo mais, mas pode dar um direcionamento numa entrevista até. Muitas pessoas, de repente, você já teve situação de alguém que queria ser técnico né, na área e, de repente, você conseguiu identificar que talvez não fosse o caminho da técnica, e sim um caminho mais de pensamento mesmo no que diz respeito à lógica, teoria mesmo no que diz respeito ao agro? Sim, já aconteceu casos aqui onde o candidato ele tinha uma experiência muito boa, porém a gente precisava que ele trouxesse uma bagagem mais teórica para a gente. A gente tem a atuação aqui de uma consultoria que acompanha os nossos clientes muito de pertinho ali, né? Então, esse consultor, ele precisa ter aquela visão sistêmica que eu disse lá no início, que o profissional da graduação ele traz. Ele conhece um pouco ali de cada área e depois, nisso tudo, juntando ali um pouquinho por pouquinho, ele tem, então, toda uma vivência robusta para atuar como um consultor. Né? Então, já aconteceram situações onde realmente eu pude direcionar e dar esse feedback para o candidato. É o que a gente faz muito aqui na Prodap, a gente passar esse feedback para o candidato de uma maneira muito transparente dos pontos que ele se destacou e daqueles pontos também que talvez foram que talvez a gente não pôde evoluir com a candidatura dele. Perfeito, isso é muito bom, porque um feedback faz toda a diferença, né? Às vezes uma orientação faz com que a pessoa mude
né, o caminho ali possa se organizar, talvez até fora do agro, mas ela consiga se organizar no que diz respeito ao mercado de trabalho. Gente, está gostando do nosso papo aqui no AgroB? Pois é, na volta a gente vai entender um pouco mais sobre algumas das profissões, que inclusive é o nosso assunto principal aqui do programa, mas a gente não podia perder essa oportunidade de ter alguém de uma empresa tão importante, tão bacana, e poder a gente fazer um espaço, trazer esse espaço aqui da discussão legal para você. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui no canal Viver Brasil.